A palavra que Deus ministrou ao meu coração, ela está registrada em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Eu quero começar lendo o versículo 24. Esses versículos são os últimos versículos do chamado Sermão do Monte. São os últimos versículos. Mais à frente um pouquinho eu vou voltar no capítulo 5, onde Jesus ele começa o sermão. E o que ele diz em todo esse texto do capítulo 5, no capítulo 6 e também no capítulo 7. E alguém vai dizer assim: apóstolo, mas tem tanto tempo para isso? Não, eu serei breve, mas eu creio que esta palavra vai impactar a sua vida. Vamos ler o texto juntos. Mateus capítulo 7, versículo 24. A palavra de Deus diz assim: Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Interessante porque o subtítulo deste texto fala a respeito dos dois fundamentos. Isso foi colocado por alguém, mas não são palavras de Jesus. E está certo. Mas se eu pudesse colocar algo aqui, eu colocaria: tempestades são inevitáveis. Tempestades são inevitáveis. Não tem como não ter tempestades. Não tem como não ter tufão, furacão, tsunami. Em toda a história da humanidade, nós nos deparamos com isso. Em algumas regiões do mundo, como os Estados Unidos, o Caribe e algumas outras regiões do mundo, todos os anos se repetem, e é do mesmo jeito sempre. Tempestades, furacões, tufões, tsunamis. Isso não tem como não ter. Mas uma coisa é certa: nós temos como construir abrigos que nos protegem. Nós podemos construir abrigos que nos protegem. Eu pedi esta imagem. Isto é um bunker. Eu estive algumas vezes em Israel e eu vi algum desses, e a maioria das casas tem o bunker. Tem uma outra imagem também. Percebe aqui a rusticidade, a simplicidade do bunker. Não tem aparência, não tem formosura, não tem beleza alguma, mas é um lugar seguro. Tem muita gente que tem a plástica, a aparência, e o que mais importa na vida são as aparências, mas não tem o quê? O fundamento. O fundamento é a base de toda a construção. O fundamento é a base de toda construção. Mas o fundamento ninguém vê. O fundamento, a base de uma construção, ninguém as observa. Não chama absolutamente a atenção de ninguém. Mas é o que sustenta uma casa, é o que sustenta um edifício. E conforme o tamanho da casa e a altura do edifício, tem que ser a base, o fundamento. O fundamento é mais importante do que a fachada, do que a aparência. Interessante, eu estava escrevendo algumas coisas importantes. A casa, ela precisa ser bem fundamentada. Tempestades na vida cristã são inevitáveis. Atente para isso. Tempestades na vida cristã são inevitáveis. Mas a nossa construção e a nossa edificação também elas podem ser sólidas, que resistem às tempestades.
Nós podemos construir uma vida cristã sólida, que vai resistir todo e qualquer tipo de tempestade. Esses bunkers que nós vimos aqui, construídos em Israel, eles suportam impactos de mísseis, não apenas de um vento, de uma tempestade, de areia, ou de chuva, de ventos. Não, suportam uma carga muitas vezes de mísseis que são lançados contra eles. Muitas pessoas estão apenas preocupadas na estética, na aparência, no que as pessoas veem do lado exterior. Mas agora nós estamos vivendo dias, e Deus ministrou tanto ao meu coração a respeito disso. Queridos, eu tenho certeza que Deus está nos levando para uma nova dimensão de influência e de expansão. Deus está ministrando a cada coração nesses dias, aos ouvidos mais insensíveis. A voz do Espírito Santo está penetrando no profundo do nosso ser. Estamos ouvindo a voz clara, doce do Espírito Santo para trazer luz e entendimento quanto viver uma vida cristã verdadeira e autêntica. Eu tenho uma outra imagem que é da Torre de Pisa, na Itália. Esta torre ela foi projetada em 1173. Ela foi projetada com 8 andares. Quando se construiu os 3 primeiros andares, eles perceberam que a torre estava inclinando. Eles perceberam a inclinação da torre. Pode deixar essa imagem aí. Eles perceberam a inclinação da torre e eles tentaram consertar, fizeram alguns reforços e não levaram adiante. 200 anos depois de ter iniciado a construção, veio um outro engenheiro, um outro arquiteto, e fizeram alguns reforços e continuaram a obra, mesmo sabendo que o fundamento não suportaria o edifício, a construção. Olha a beleza, a plástica, a formosura desta torre. Em 1990, a torre tinha inclinado 4,5 metros. Aí eles tomaram uma providência e investiram 25 milhões de dólares para retrocedê-la entre 38 e 40 centímetros, não mais que isso. E eles aí consolidaram a base para que ela não caísse, e ela permanece lá. É uma obra linda? É uma obra linda, mas foi construída como que sobre areia movediça. A pergunta para você é: como está a construção da sua casa? A parte mais importante da construção são os alicerces, é a base, é o fundamento, e é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês a palavra desta noite. Tempestades são inevitáveis. Eu estou com 58 anos de idade. Eu disse que eu já passei por ventos, furacões, tufões, tsunami. Eu já vi o Satanás. Eu só não tinha visto ainda coronavírus. Mas eu já venci muitas batalhas. Alguns pastores e líderes que caminham comigo já há 25 anos, 26 anos, eu estou com 27 anos de ministério. Eles suportaram na jornada e na caminhada as guerras em que passamos, e hoje Deus nos colocou num lugar alto. E eu percebo no meu espírito que hoje, como comunidade global, nós vivemos o melhor tempo da nossa história. Ontem eu recebi uma ligação de um amigo meu, uma mensagem, o pastor Daniel Branco, que está em São Paulo, e ele perguntando como nós estávamos, e eu compartilhando com ele como nós estávamos, e ele perguntou: você se lembra? Porque ele esteve conosco aqui há quase 20 anos atrás, aproximadamente 20 anos atrás. Ele estudou em Dourados, fez um seminário teológico, e ele estava numa missão aqui em Maracaju. Ele veio e ministrou a igreja, e ele estava trazendo a memória, ele falou: você se lembra? Você se lembra? Eu falei: como eu vou me esquecer disso? Eu só não me lembro mais dos meus pecados, porque Jesus perdoou os meus pecados, lavou os meus pecados, levou os meus pecados na cruz. Então dos meus pecados, se Ele não lembra, eu também não me lembro mais, mas dessas coisas eu lembro. Eu não me esqueço dos feitos e das maravilhas que Deus fez.
Agora nós estamos vivendo um tempo extraordinário, maravilhoso, como comunidade global, voltados e nos colocando diante do nosso Deus como nunca nos colocamos. Agora vem esta onda para assolar o mundo, mas a nossa casa está firmada sobre a rocha. Nós estamos guardados e protegidos como que um bunker, estamos seguros, porque nós estamos fundamentados na palavra de Deus. Olha só, seguir a Jesus tem um custo. Ele diz: tome cada dia a sua cruz e siga-me. Isso fala de negarmos a nós mesmos. É uma chamada. Jesus diz: olha, se vocês querem ser os meus discípulos, e para ser discípulo precisa fazer o levantamento do custo. Ele fala a respeito da construção de uma torre, quanto avaliar isso. E nós decidimos então caminhar com Jesus, sermos discípulos de Jesus, termos a identidade dele em nós. E agora é a hora de avançarmos no discipulado, para que tenhamos a identidade de Cristo em nós, processados em arrependimento a cada dia, a nossa casa mais e mais consolidada sobre a rocha. A vida cristã é uma vida e é uma proposta para uma vida abundante, mas requer disciplina de oração, de jejum, de leitura da palavra, do congregar, do compartilhar o evangelho, e nós estamos sendo ampliados cada dia mais. Oh, Deus está movendo, Deus está trabalhando, Deus está fazendo, Deus está realizando. Corações que estavam distantes estão se voltando para Deus, as famílias estão se reunindo. Eu vejo pessoas orando, e turnos de oração, de madrugada, ao meio-dia, à tarde, não tem mais horário. Deus está se movendo e desfrutaremos de um avivamento poderoso, mas a nossa casa precisa estar sendo consolidada sobre a rocha que é Cristo Jesus. Diga: obrigado, Jesus. Olha só, sabendo que as tempestades são inevitáveis, o que nós devemos fazer? O que Jesus diz aqui? Jesus está aqui encerrando o sermão do monte, é o sermão do monte, e aqui é o fechamento do sermão. Ele está dizendo: olha, eu vou mostrar para vocês a quem é semelhante o homem que ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí ele diz: olha, desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Olha só, é inevitável que haja chuva, que os ventos soprem, que deem contra a casa. Mas se nós construirmos a nossa casa sobre a rocha, ela se torna inabalável. O vento, a tempestade que sopra sobre a casa edificada sobre a rocha, é o mesmo vento, é a mesma tempestade que sopra sobre a casa edificada sobre a areia. O que acontece com a casa que foi edificada sobre a rocha? Ela permanece inabalável. Inabalável. Agora, a casa edificada sobre a areia, Jesus vai dizer: olha, ela caiu e foi grande a sua queda. Agora, eu quero destacar algumas coisas muito importantes para vocês. Observe comigo. Jesus encerra o sermão do monte, e ele diz: olha, eu vou mostrar para vocês a quem é semelhante ao homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Ele fala: aquele que pratica, não é apenas ouvinte da palavra, mas praticante da palavra. Aquele que é não apenas ouvinte, admirador da palavra, mas praticante da palavra, este é o que edifica a casa sobre a rocha. Sopraram os ventos, desceu a chuva, subiram os rios e transbordaram, deram com ímpeto contra aquela casa, mas ela permaneceu inabalável. Esta é a proposta de Deus, que construamos a nossa casa sobre a rocha e sejamos inabaláveis na nossa fé, na nossa jornada e na nossa caminhada. Nós não somos abalados pelas más notícias, em hipótese alguma, porque há estabilidade. A nossa casa não está balançando de um lado para o outro e para ver como vai ficar. Não, a nossa casa, a casa daqueles que praticam a palavra, ela permanece para sempre. Agora, eu quero destacar aqui, nesse sermão do monte, é tão tremendo e extraordinário.
olha o que Jesus vai dizendo assim: olha, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. No versículo 16 do capítulo 5, olha o que ele diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Atende para isso. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quando nós praticamos as boas obras, o nome dele é glorificado através das nossas vidas. Aquele que mentia já não mente mais, aquele que roubava já não rouba mais, aquele que corrompia e deixava se corromper já não se corrompe mais e não corrompe mais, não é corrompido mais. Aquele que se prostituía já não se prostitui mais. Olha o que Jesus está dizendo. Agora ele continua aqui no Sermão do Monte. No versículo 21 ele diz assim: olha, vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar está sujeito ao julgamento. Aí ele vai dizer: eu porém vos digo, versículo 22, que qualquer que sem motivo, olha isso, se encolerizar contra seu irmão, está sujeito a julgamento. Apóstolo, mas não estamos na graça, tem julgamento. É Jesus que diz. E qualquer que disser ao seu irmão raca ou idiota, estará sujeito ao sinédrio. Mas quem disser tolo, estará sujeito ao fogo do inferno. Queridos, Deus ministrou tanto esta palavra ao meu coração, porque ele vai encerrar o sermão da montanha, o sermão do monte, com os dois fundamentos, o ensinamento sobre os dois fundamentos. A casa edificada sobre a rocha. Agora ele fala a respeito da prática da sua palavra. Olha o que Jesus está dizendo. Agora vamos à frente um pouquinho. Versículo 27. Ele diz: ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Olha isso. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela. Tempestades são inevitáveis, mas quem constrói a sua casa sobre a rocha está guardado, está protegido. É tão lindo aquele texto, mas olha como ele é precedido. Ele diz: olha, outrora é assim, havia condenação para quem cometia adultério. Agora eu vos digo, Jesus acrescenta: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela. Quer que continua? Suporte aí. Seremos edificados, a nossa casa vai ser como bunker. Pode vir míssil, tempestade, furacão, tsunami, não seremos abalados. Não há o que temer. Nós vamos rir do dia mau. Fala, pô, você ficou maluco? Queridos, você não imagina como o meu coração foi tomado de alegria por esta palavra. Como Deus ministrou meu coração, trazendo luz e entendimento a esses textos que eu já li muitíssimas vezes. Ó, vamos lá, tem mais. Aí no 31, Jesus fala a respeito do divórcio. Fala, apóstolo, até isso aqui eu vou maneirar. Depois você pode falar comigo no pessoal. Também foi dito: aquele que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade conjugal, faz que ela cometa adultério, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Você quer ouvir a verdade, não quer? Porque você quer se abrigar no bunker, não quer? Você quer ter uma casa sobre a rocha, não quer? Aí algumas pessoas vão pirar o cabeção. Mas a Bíblia traz luz sobre todas as coisas. A Bíblia diz que Deus não leva em conta, já vou salvar você, o tempo da ignorância. Pode ser que você casou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Tempo da ignorância. Mas você agora está casado em Cristo Jesus.
para de pensar besteira, até que a morte te separe, meu irmão. Vamos para frente. Casa na rocha, o bunker está protegido do míssil, da chuva, da tempestade, do furacão, do tsunami. Agora, olha só, 33, ouvistes também o que foi dito aos antigos, não perjurarás. Olha só, é quebrar juramento, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, nem pelo trono de Deus. Agora ele diz mais no 37, atente para isso. Seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Que o nosso falar seja sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. A Bíblia diz que aquele que empenhou a sua palavra, nem com dano seu muda. Tem gente que faz contrato, registra em cartório, põe fio de bigode, põe tudo, e não vale nada. Casa na rocha é você dar a palavra e honrar a palavra. Nós, como cristãos autênticos, a nossa palavra vale. Se a nossa palavra não vale, quem não vale é você, o crente. Tem que valer, é sim, sim, é não, não. Diga, casa na rocha. Uau, apóstolo, a unção está aqui, ó. Vai alcançar você no seu lar, aonde você estiver. Seremos moldados, aperfeiçoados pela palavra, e a nossa casa será inabalável. Olha, vamos ter mais um pouquinho. Versículo 38. Ele diz, ouvistes que foi dito no passado, era olho por olho, dente por dente. Olha o que diz, eu porém vos digo, não resistais ao homem mau. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Ó, que terrível, tremendo. E se alguém quiser demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ensinamento de Jesus Cristo, para termos uma casa firmada na rocha. Agora, 43. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Olha que é o texto, Jesus está dizendo, estava escrito assim, outrora era assim, você ama o teu próximo e você pode odiar o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, de agora em diante vai ser diferente, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ó, mudou, Jesus ampliou, isso é casa na rocha, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Ele faz que o sol se levante sobre os maus e bons, e envia chuva sobre os justos e injustos. Olha que tremendo. Agora, atente para o capítulo 6, olha o que ele diz. Guardai-vos de praticar os vossos atos de justiça diante dos homens, para serem vistos por eles. Se o fizerdes, não tereis galardão junto ao vosso Pai que estás nos céus. Isso é tremendo. Portanto, quando deres esmola, não façais tocar a trombeta diante de ti, como os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Percebe? Até a nossa forma de fazer ação social, nós precisamos cuidar para que não seja o nosso nome engrandecido, mas o nome do Senhor seja engrandecido. Eu me lembro de alguns jovens que queriam fazer ação social nos bairros, e eu, a primeira coisa que fazia era um selfie, para mostrar para todo mundo, eu estou aqui distribuindo sopão, eu estou aqui distribuindo cestas básicas. Já recebeu o galardão. Quer construir a sua casa sobre a rocha? Quer ter um bunker para que você se refugie no dia da tempestade? Tempestades são inevitáveis. Isso são palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Apóstolo, mas a gente tem que propagar e falar o que a gente está fazendo de ação social. Nós aqui da comunidade global, nós não publicamos muitas coisas, e as pessoas muitas vezes não ficam sabendo, falam, a comunidade global não tem ação social? Tem, mas nós fazemos de uma forma discreta, porque a recomendação bíblica, atos de justiça se faz, se dá esmola, não para que as pessoas vejam, e seja glorificado pelos homens. Se você fizer desta forma, para ser glorificado pelos homens, você já recebeu o seu galardão, e você não recebe a recompensa que vem da parte de Deus. Mas ele diz, mas quando tu deres esmola, não saiba a tua esquerda o que a fez à direita, para que a tua esmola seja dada secretamente, então teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará.
Você quer o elogio do homem, a recompensa do homem? Ou você quer a recompensa divina, a recompensa de Deus? Então tem uma forma adequada, até para dar esmola. Percebe? Jesus está dizendo, ei, quando é tão extraordinário, Jesus vai encerrar esse sermão, dizendo, olha, eu vou mostrar para vocês a quem é semelhante ao homem que ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. É simples. Nós estamos construindo uma casa, e ela pode ser inabalável. A Torre de Pisa tinha uma fachada linda, todos admiravam, mas a base foi construída sobre areia movediça, 4,5 metros de inclinação, e só não caiu por causa de uma intervenção. 25 milhões de dólares, 1990, para dar sustentabilidade. O custo, e não se conseguiu colocar de volta, ficou inclinado. Agora vamos para frente um pouquinho. Olha isso, versículo 5: e quando orares, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Hoje não está brincadeira não. Eu sei que nós estamos trabalhando e agregando pessoas, e entre nós estamos orando, não é verdade? Nas redes sociais, mas em hipótese alguma nós podemos fazer isso simplesmente para mostrar para as pessoas que estamos fazendo. Eles, eu tenho recebido, ontem, como que chama aquele negócio que caiu tudo? Não, bugou o trem, como que chama? A live, mas quando cai, ninguém conseguiu fazer. Deu um surto lá, psicótico. Centenas e centenas e milhares de pessoas fazendo live. Venha orar comigo 3 horas da manhã, venha orar comigo meia-noite, venha orar comigo. Uma pessoa falou sobre mim, venha orar comigo 8h30, 8h30 eu estou pregando na igreja. Meu irmão, que não são live, às vezes já não estão suportando mais. Agora nós, como discipuladores, conectamos as nossas gerações. Isso é importante, oremos em unidade. Mas Jesus aqui, Ele está nos ensinando até como nós devemos orar, dizendo, Senhor, mas tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto, porque o teu Pai te ouve secretamente, te recompensará. Oh, glória a Deus! Nós estamos edificando a nossa casa sobre a rocha, segundo as orientações de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele fala a respeito do jejum, diz, olha, quando vocês jejuarem, não mostreis entristecidos. É como os hipócritas, pois desfiguram o rosto para parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Ele diz, olha, quando você jejuar, unge a tua cabeça para que o teu rosto brilhe. Lava o teu rosto. Jesus é extraordinário. Esse sermão do monte, eu nunca tinha observado ele da forma que eu tenho observado nesses dias. Tempestades são inevitáveis, mas quem construiu a sua casa debaixo da orientação das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo será inabalável. Quanto mais fogo, mais o ouro brilha. Olha mais, ele fala sobre o jejum. No versículo 19 do capítulo 6 diz, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destrói, e onde os ladrões não arrombam nem roubam, pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Agora é todo mundo igual. O vírus não respeita, meu irmão. Eu sou milionário, bilionário, você me respeita. Não respeita. Agora, a palavra de Deus, ele tem que se submeter. E pela palavra de Deus, nós podemos vencer. Se temos a nossa casa construída sobre a rocha, estamos abrigados. O vento vai soprar. Os rios vão subir, vão transbordar. A chuva vai descer. Mas nós estamos em Cristo Jesus. E Jesus, Ele é a nossa arca.
40 dias e 40 noites, chuva, brotavam as águas e os rios subiam, e a arca foi levantada, 40 dias, 40 noites chovendo, quase 150 dias eles permaneceram ali, e dentro daquela arca tinha proteção, tinha provisão, e assim será para todos aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Vamos para frente um pouquinho, olha o que ele diz, versículo 22, a lâmpada do corpo são os olhos, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso, portanto se a luz que há em ti são trevas, quão grandes são tais trevas, é no prisma que você olha, que os teus olhos sejam iluminados, que você possa ver, contemplar a formosura do nosso Deus, a grandeza do nosso Deus. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. O salmista Davi no Salmo 56, 2 e 3, ele diz assim, olha, no dia que eu temer, eu hei de confiar em ti, o Deus cuja palavra eu exalto, o Deus cuja palavra eu louvo. Agora diz mais, versículo 24, atente para isso. Ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e a mamão. Não poder servir a Deus e a mamão. Quem é o teu Senhor? Quem é o seu Senhor? Muita gente, o dinheiro se tornou o seu Senhor, as riquezas se tornaram o seu Senhor, e a Bíblia diz, não colocais a vossa confiança nas riquezas, mas colocai em Deus que a todos dá, de uma forma maravilhosa, gloriosa, para delas desfrutarmos. Não colocais a vossa confiança nas riquezas, a nossa confiança tem que estar no Senhor. Quem é o seu Senhor? E ele diz mais, aí 25 ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá com as suas preocupações acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Diz, olha, quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Observai-as como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu porém vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ele diz, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não andais ansiosos por coisa alguma. Aí no capítulo 7, versículo 1, olha o que ele diz. Atente, tempestades são inevitáveis, mas nós podemos construir uma casa sobre a rocha que se torna inabalável. Capítulo 7, versículo 1, ele diz assim, olha, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, hão de vos medir. Ele diz, mas por que você repara no cisco que está no olho do teu irmão, mas não percebe a trave que está no teu olho? Olha que extraordinário. Não julgueis. Jesus está dizendo, não julguem ninguém, não julgueis para que vocês não sejam julgados. É a recomendação. Quer construir a sua casa sobre a rocha, o lugar de proteção contra as intempéries deste mundo? Não faça juízo. Você não foi colocado como juiz de ninguém. Aí no versículo 6 ele diz assim, não deis aos cães as coisas santas, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos estraçalhem. Olha, extraordinário esse texto. Não deis aos porcos as vossas pérolas. Pérolas são palavras. Não libere qualquer tipo de palavras. As palavras comprometem, prendem você. A Bíblia diz, enredastes pelas palavras que saíram da sua boca. O poder da vida e da morte está na nossa língua, está na nossa boca. Olha só, ele está dizendo, olha, não deis aos cães as coisas santas, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, estraçalhem. Ele usa a própria palavra que liberamos. Cuide com as palavras que estão saindo da sua boca. Abençoe o Brasil, abençoe o nosso presidente,
Não libere palavras que possam comprometer o céu sobre a nossa cabeça. Nesses dias não amaldiçoe. Algumas pessoas se voltam contra Deus. Deus é bom, Ele é perfeito, Ele é maravilhoso, Ele é misericordioso. A graça dEle foi derramada sobre nós. Agora estamos construindo, edificando a nossa casa sobre a rocha. Agora, versículo 13 do capítulo 7. Já estamos indo para o encerramento desta parte. Olha o que ele diz: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas a estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida eterna, e são poucos os que a encontram. Olha que extraordinário. O caminho continua estreito, a porta continua estreita. Precisamos abrir mão da nossa autossuficiência. O Brasil foi tomado, e não apenas o Brasil, o mundo. Os treinamentos de alta performance e tantas outras coisas mais, e as pessoas buscando a autossuficiência. Você pode buscar o desenvolvimento humano, mas jamais perder a percepção que é Deus que faz. Ele é Deus e continua sendo Deus, e Ele está sentado no seu santo trono e faz tudo o que lhe apraz. Busque desenvolver a sua capacidade ao máximo, mas dependa de Deus ao máximo. 100% dependente de Deus, treinado e aperfeiçoado nas suas habilidades, 100% capacitado, mas dependendo de Deus sempre. Observe mais, já indo para o fechamento. Versículo 15: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçados de ovelhas. Pelos seus frutos os conhecereis. Olha só, pelos seus frutos o conhecereis. Colhe-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Agora o versículo de número 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino, mas aqueles que fazem a vontade de Deus entrará no reino. O que é entrar no reino? É o reino de justiça, é o reino de paz, é o reino de alegria. O reino de Deus é justiça, é paz e alegria. Paulo diz: o reino de Deus não é comida nem bebida. Roma oferecia comida, bebida e festas, o circo, e tem muita gente oferecendo isso. Mas o reino de Deus é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Agora, encerrando, voltando aqui para o fechamento, no capítulo 7, o versículo 24, ele diz: portanto, depois de todas estas recomendações, portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Queridos, as tempestades são inevitáveis. Vou repetir: as tempestades, elas são inevitáveis, mas podemos construir uma casa sobre a rocha. Sopra os ventos, desce a chuva, transborda os rios, mas ela permanece inabalável. Muitas pessoas se preocupam com a fachada. A Bíblia diz que Jesus, Isaías 53, ele nasceu como renovo de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, nenhuma beleza víamos nele para que o desejássemos. Era o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado o sofrimento. Esse era Jesus. Não tinha parecer nem formosura, a rusticidade de um lugar árido, seco, mas ele nasceu em meio a uma terra seca. Ele floresceu em meio a uma terra seca. Ele compartilhou o evangelho, e ele ensinou, ele curou os enfermos, ele expulsou demônios, ele anunciou o reino de Deus. Ele morreu na cruz para salvar a você e a salvar a mim. E aqui agora, ensinando os seus discípulos e a multidão, no monte chamado Monte das Bem-aventuranças, ele nos deixa esses ensinamentos. Eu quero que você, durante esta semana, e você vai receber essa recomendação também na célula, faça a leitura destes capítulos 5, 6 e 7 e seja tremendamente abençoado. Faça uma aliança com Deus, de colocar a sua casa sobre a rocha. Renuncie à vida de pecado, renuncie à vida de indiferença,
Se comprometa 100% com Deus, com o seu reino. Se renda a Ele integralmente. Não é hora mais de ficarmos assim como que sem saber quem nós somos, no vale da decisão, indecisos. Agora é hora de nos posicionarmos e não apenas chamarmos Ele de Senhor, mas fazermos a sua vontade e cumprirmos a sua palavra. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, eu vou mostrar para vocês a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceram uma chuva, subiram os rios, sopraram os ventos, mas ela permaneceu inabalável. Esses dias em que o mundo está horrorizado e aterrorizado, a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, tem guardado o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Você acha que nós não temos responsabilidades como igreja? Temos. Nós temos um corpo de pessoas trabalhando na igreja full time, quase 70 pessoas. Temos todas as nossas estruturas, temos o nosso campus, temos as nossas escolas. Mas uma coisa eu estou certo: quando nós vivemos o princípio da palavra, Deus envia provisão, e haverá provisão para você, para a sua casa, que pratica a palavra de Deus. Eu estou certo, não há o que temer. Quando você ver alguém desesperado, angustiado, traga uma palavra de fé e de esperança, mas chame-o ao arrependimento e ao comprometimento com o seu reino, com o reino de Deus. Jesus disse: olha, vem cá, eu vou mostrar para vocês a quem é semelhante ao homem que edificou a casa sobre a rocha. E ele começa ali no capítulo 5, ali são os ensinamentos. Outrora era assim, mas de agora em diante vai ser assim. Jesus não aliviou, Ele ajustou as coisas, para que possamos viver a plenitude do seu propósito aqui na terra. Eu quero orar com você, continue conectado. Pai, no nome de Jesus, eu te louvo pela tua palavra liberada sobre nós, uma palavra de despertamento, chamada ao comprometimento, para a edificação da casa sobre a rocha. Ó Deus, pedimos perdão pelos nossos pecados e pelo pecado da nossa nação, tanta blasfêmia, tanta indiferença. Nós nos voltamos para Ti em arrependimento e confissão de pecados, como na convocação de Joel, rasgando os nossos corações e não as nossas vestes. Nós nos voltamos para Ti e clamamos: poupa o Teu povo, ó Senhor, por amor ao Teu próprio nome, poupa o Teu povo, ó Senhor. Pai, nós estamos aliançados contigo e declaramos a nossa fé em Jesus Cristo. Cremos em Jesus Cristo, declaramos que Ele é o Senhor das nossas vidas. Te agradecemos pelo Espírito Santo. Eu quero orar com você. Repete esta oração comigo aonde você estiver. É uma oração de confissão, uma oração de entrega, uma oração de aliança com Deus. Diga assim: Deus, diga: Pai, eu reconheço que Jesus Cristo morreu na cruz. Eu reconheço que Ele ressuscitou ao terceiro dia. E hoje eu quero fazer a minha declaração de fé, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Diga aí onde você está, em voz alta. Diga: Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. Eu entrego a Ti a minha vida sem reservas. Eu consagro a minha família. Eu consagro a minha casa. Eu consagro todo o meu ser. E a minha vida, Deus, eu entrego a Ti, hoje e para todos sempre. Em o nome de Jesus, diga amém, amém e amém. Glória a Deus. Dê o seu feedback para nós nas nossas redes sociais. Comece a passar algumas mensagens, mande fotografias, e nós vamos estar orando por você. E a cada dia temos feito isso. E Deus vai te abençoar poderosamente.